Olá, amigos, estamos começando mais um programa Eclésia para todo o Brasil. Eu sou o diácono Eric Módulo. Nesse horário conversamos sobre assuntos de catequese, assuntos da doutrina da Santa Igreja Católica. Hoje é um programa Eclésia, onde a gente vai conversar sobre vida de santo, que acontece em muitas ocasiões, né? Vamos conversar sobre um aspecto, melhor dizendo, de uma grande santa da Igreja, uma grande mesmo, né? Uma gigante da Igreja. Estou falando de Santa Teresinha do Menino Jesus, que, aliás, né, em outras ocasiões, aqui no programa Eclésia, já conversamos sobre Santa Teresinha, em diversas ocasiões, para falar a verdade. Mas hoje, no programa de hoje, queremos conversar sobre um aspecto interessante do pensamento, da ideia de Santa Teresinha do Menino Jesus, da espiritualidade que ela viveu, né, numa expressão que você provavelmente já deve ter ouvido falar, em alguma maneira. Vamos entender um pouco mais o que significa. A infância espiritual, né, que Santa Teresinha nos apresentou. A infância espiritual de Santa Teresinha. O que significa essa infância espiritual, né? O que a gente aprende, né, com a vida de Santa Teresinha nesse aspecto? Tem a ver com o fato dela ter pouca idade, né, já que ela morreu com apenas 24 anos de idade. Santa Teresinha morreu por causa de uma tuberculose, quando, né, era jovenzinha, 24 anos de idade. Será que tem a ver com isso, com a pouca idade dela, essa infância espiritual? Quem vai nos ajudar a entender um pouco sobre essa beleza, essa riqueza, é o Padre Wander Maia, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Padre Wander. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa Eclésia. Boa noite, Eric. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Boa noite a você que nos acompanha nesse instante pela Rede Século XXI. E vamos pedir, por intercessão da própria Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, Santa Teresa de Lisieux, que mergulhemos nesse caminho que ela mostrou de uma forma tão única como precursora, e até por isso que mais tarde isso vai render-lhe o reconhecimento como doutora da Igreja. O senhor, Padre Wander, para começar a nossa conversa, que o senhor é devoto de Santa Teresinha, né, porque a gente tem gigantes na Igreja, né, a gente tem um santo com uma história mais linda do que a outra. Às vezes a gente respeita, ama a história, mas não necessariamente a gente tem uma devoção, né? Aliás, é até difícil ser devoto de todos os santos da Igreja, não tem como, são tantos. No caso de Santa Teresinha, o senhor tem devoção a ela? Eric, sem vaidade, eu posso dizer hoje que tenho muita devoção a ela. Foi uma devoção que nasceu num determinado momento na minha vida. Não é devoção pessoal, não é antiga, não. Remonta à data de Corpus Christi do ano de 2019. Então, há pouco tempo. Há pouco tempo. E no dia de Corpus Christi de 2019, entendo isso no cânon da comunhão dos santos, sem vaidade mesmo, mas eu recebi a sua amorosíssima visita. Olha só. A sua amorosíssima visita. Foi um evento, não sou místico não, viu? Né? Sou um miserável pecador. Na vida ordinária. Na vida ordinária, mas foi um evento muito belo. No dia de Corpus Christi ela me visitou para me colocar mais perto do Santíssimo Sacramento, me colocar mais perto do altar, e disse com todas as letras que cuidaria de mim. O senhor sentiu a intercessão e a presença dela? Impressionante. Quase que palpável com as mãos. Que bonito. E depois aconteceram duas situações específicas que foram o carimbo, o selo disso, Eric, que aí eu vou guardar, me permitam, claro. Para não esvaziar, né? Claro. A singeleza, a beleza desse momento. Mas depois houveram duas situações em que ela confirma realmente que tinha estado comigo. E sabendo que do amor que ela tinha pelos sacerdotes, Eric, do amor que ela tinha pelos sacerdotes, e que ela queria cuidar deles de uma forma tão única, eu conversava com uma carmelita muito experiente, muito veterana, que me dizia: padre, não se perturbe não, que de vez em quando ela sai à caça de algum sacerdote. Isso é bem próprio de Santa Teresinha. Que bonito, até a expressão que o senhor usou, eu gostei. Agora, não é muito difícil a gente encontrar devotos de Santa Teresinha. Muitos, eu já ouvi pessoalmente isso, né? Bom, participei de uma paróquia Santa Teresinha por cerca de 20 anos, né? Então eu convivi com muitas pessoas que eram devotas de Santa Teresinha, que faziam a novena Santa Teresinha e entre outras devoções. De contar, assim, espécie de mimos, né? Na graça de Deus, na vida espiritual, que recebem graças, assim, simples, por isso que eu falei mimo mesmo, né? Do ponto de vista
inesperado. Olha, eu não esperava e de repente aconteceu uma coisa no mesmo período que estava rezando a Santa Teresinha e tudo mais. Não é tão difícil de encontrar isso, né? Muitas pessoas encontram isso. Nesse caso, Padre Wander, tem a ver a liberdade, vamos dizer assim, desses devotos, né? Eles ganham esses mimos porque a própria Santa Teresinha encheu Nosso Senhor Jesus Cristo desses mesmos mimos? Eric, muito bem colocado. Vamos pôr isso aqui em duas partes. Primeiro, o que a doutrina católica ensina é que, normalmente, quando surge alguma grande devoção por um santo, não é coisa da pessoa, se ela é autêntica, e vai produzir frutos. Tá. Mas é uma escolha de Deus em acordo com o próprio Filho que está no céu com ele, na glória, o santo. Então é Deus que se entende com esse Filho, com esse santo, e já enviará para cuidar desse outro Filho na terra. No sentido de ser intercessor, de ter particular desvelo e atenção junto a Deus, na intercessão, no ser suplicante, no ser a ponte entre aquele determinado filho, o próprio Pai, porque Deus assim o quer. O filho mais velho que está no céu naquele momento. Então, não somos nós que escolhemos, Eric, é Deus que escolhe. Isso aqui é doutrina católica séria, solene, viu? Agora há pouco eu falava de que ela veio me visitar numa quinta de Corpus Christi de 2019. Na quinta de Corpus Christi de 2019. De certo, o pai falou para ela, olha, vai cuidar de teu irmão. Vai cuidar dele um pouco melhor. Ponto. Quando normalmente acontecem essas delicadezas, esses mimos que você falava, Eric, sempre tangem ao florescimento de alguma parte do intenso amor que está sendo manifestado daquela determinada alma devota em relação àquela santa, aquele santo pelo qual... E aqui Santa Teresinha. Mas especialmente nesse grau, porque aqui nós vamos ter que entender um pouco devoção também, Eric, que é no sentido de querer imitar como ela viveu. Né? Por quê? Eu já vou fazer uma primeira ressalva no início do programa e vai ter tudo a ver com o tema inteiro a ser discorrido. Quando a gente pensa em devoção, Eric, a gente acaba reduzindo esta realidade que é tão preciosa, que é tão santa, a uma série de atitudes, de atos exteriores periféricos, mas que normalmente não tem nada a ver de fato com aquilo que significa devotar um determinado santo, que é colocar a própria vida nas suas mãos. Mas o senhor diz assim no sentido de apenas pedir não necessariamente aquilo que é o melhor para a gente, ou por uma ação material, boa, Eric. Né? Nesse sentido? Normalmente a devoção tem 3 graus, Eric. Tá. O primeiro grau da devoção é a imitação, Eric. A imitação, a primeira coisa. O segundo e aqui os grandes mestres espirituais vão colocar todos. O segundo Eric, o conhecimento, o aprofundamento na amizade. Então, a imitação, que já pressupõe o conhecimento e o crescimento na amizade. Depois, vai se intensificar, fazê-lo advogado de si, junto a Deus, Eric. Fazê-lo advogado de si, junto a Deus. E só então o aspecto mais sensível da difusão de práticas ligadas a essa devoção. Tá. Então, imitação, que pressupõe intimidade, conhecimento, intimidade, súplica, advocância, advogação, e, enfim, Eric, a disseminação dessa devoção. O que a maioria em geral faz, Eric? Fica ou no segundo ou no terceiro aspecto, ou nesses dois. Muito no fazer daquele determinado santo advogado, sem muito entendê-lo ou conhecê-lo, preso a algum aspecto mais periférico do que essencial, e difundir uma devoção em relação àquele santo que está ligado muito mais também não que não seja nobre, mas a alguns atos exteriores, do que propriamente dito ao conhecimento e ao desejo de imitar e de ser diante de Deus igual àquele santo o qual imita, Eric. Porque ele passa a ser luminoso, caminho de santidade para mim. De alguma maneira, quer dizer, se eu me identifico com um santo, entendendo o que eu falei agora há pouco, que Deus é quem determina isso, é porque ele está rasgando um caminho de santidade para o meu viver, Eric.
Eu me identifico muito no sentido de querer imitá-lo, de querer viver como ele viveu com São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei. Certo. Que é muito mais do que eu ter algumas práticas de devoção exteriores a ele, carregar uma medalha, um santinho, ou sair distribuindo. Eu quero entender como ele foi fiel a Deus. Mas pelo que eu estou entendendo, quando o senhor diz carregar uma medalha, um santinho, não é algo errado, é o começo de uma história dessa, não é isso? É belo, é nobre, faz certo, parte. Certo. Se eu pegar aqui o meu terço, o meu santo terço, em cada um dos mistérios eu trago uma medalha, em cada um deles. Sim. Que é daquele determinado santo, aquele específico santo a quem eu vou pedir intercessão de forma especial. Ok. Mas aqui não pode ficar na periferia, Eric. Tem, tem que ser mais profundo. O primeiro grau da devoção é a imitação. Ok. Isso já põe as coisas num lugar. Qual que é o primeiro grau da devoção? A imitação. Outra coisa é, Eric, a maioria das pessoas... Santa Teresinha é um caso meio emblemático. Você me permite? Pois não. Santa Teresinha é um caso meio emblemático porque é claramente o top 10, eu digo, entre os 10 santos mais devotados em todo o mundo. Ah, provavelmente é mesmo. Você pega aí Santa Rita, você pega aí Santo Antônio, você pega aí Santo Expedito, São Benedito, Santa Edviges, todos aqui aleatoriamente. Nesse São José e Nossa Senhora não entra, e sobre as múltiplas invocações de São José. Agora, Santa Teresinha, cá entre nós, é campeã de devoção, não é? Ah, com certeza. É ou não mesmo. É mesmo. Campeoníssima. Bom, o Brasil já era devoto dela, assim, na época ela era beata, tinha paróquias dedicadas a ela no Brasil já enquanto ela era beata? Sim. E o que acontece? Mas é que a maioria desse bom povo católico que tem devoção a Santa Teresinha não conhece Santa Teresinha, Eric. Não faz ideia de quem foi Santa Teresinha. Santa Teresinha é aquela monja carmelita, aquela religiosa carmelita, jovenzinha, que tem um crucifixo com umas rosas na mão e que falou que mandaria do céu uma chuva de rosas e que passaria o céu fazendo bem sobre a terra. Mas quem foi a menina nascida em Alençon, no ano de 1873, num lar altamente católico, de pais católicos? São pais santos, né? Pais santos. É preciso ir desenhando isso um pouco. Só para a gente apimentar aqui um pouco, enriquecer, porque isso aqui vai render e vai longe, Eric. Pelo que eu estou entendendo, para a gente entender o tema do programa, que é a infância espiritual, é preciso entrar nesse contexto. É preciso entender quem é a autora do caminho da infância espiritual. Tá. Quem foi aquela que descortinou esse caminho? O que ele significa? O que é ser sempre criança diante de Deus? Que não tem nada a ver com infantil, Eric. O que é ser sempre totalmente... Eu vou já colocar um dado aqui que... Qual foi o grande segredo de Santa Teresinha, Eric? De Maria Teresa Martin. De Maria Teresa Martin. Qual foi o grande segredo de Santa Teresinha? Foi que, Eric, ela descobriu que o lugar dela era no colo do pai. E uma vez se colocando no colo do pai, ela não desceu de lá nunca mais. Isso é muito grande. Se a nossa vida é um chamado a viver totalmente voltados para esse pai que nos amou de forma tão louca, que nos deu seu próprio filho, eu estou colocando aqui de uma forma muito rápida, hein? Mas houve todo um caminho para ela entender que o seu lugar era no colo do pai e abrir esse caminho e mostrar ao mundo católico, não que ela formulou isso, mas ela foi utilizada por Deus para deixar para o mundo católico esta via de ir para o colo do pai e ali ficar e dele não descer nunca. Só que há elementos humanos, inclusive, Eric, que foram sendo utilizados pelo Senhor e que fizeram muita diferença. Só para a gente juntar um pouco aqui. O que eu te digo é que, em geral, não conhecemos Santa Teresinha, eu não conhecia nada, conheço ainda, não sou nenhum expert, viu, Eric? Certo. Já conheci muito, já li muito, já me aprofundei muito, mas, por exemplo, eu parto de um princípio, Eric. O padre Paulo Ricardo, desculpa citá-lo mais uma vez, mas ele que fala que um dia ele estava em Roma, estavam as preparações para o centenário da ida dela para o céu, 1897, 1997. Certo. E conversa vai, conversa vem, as relíquias dela estavam em Roma, e ele entrou lá numa determinada paróquia, onde o bispo de Lisieux, que já é falecido, o Monsenhor Guy Gaucher, estava fazendo uma conferência. E o padre Paulo Ricardo está num dos vídeos que ele gravou sobre o caminho dela. Ele coloca
que ele sentou e ele se achava o expert em Santa Teresinha. Ele se achava o expert em Santa Teresinha, e lá pelas tantas, Eric, ele foi ouvir a conferência, no final ele chegou para o Monsenhor Guy Gaucher, que aliás é um dos maiores comentadores sobre ela em toda a história, dos maiores especialistas. O falecido bispo de Lisieux chegou para o Guy Gaucher, apertou a mão e disse: Monsenhor, muito obrigado por me apresentar Santa Teresinha. Ele foi agradecer o Monsenhor Guy Gaucher por apresentar Santa Teresinha para ele. E ele tinha certeza absoluta de que ele conhecia uma enorme... E já é um pouco de humildade, porque ele conhecia muito mesmo. Mas é que o Monsenhor Guy Gaucher desdobrou aspectos da sua espiritualidade, da sua doutrina espiritual, que não estavam claras para o padre Paulo Ricardo naquele dia. O que acontece? Exatamente isso. O que é essa coisa da pequena via? Quem são os verdadeiros e os falsos devotos de Santa Teresinha, como o próprio padre Paulo Ricardo coloca? Quer dizer, é muito... Posso ser realista, Eric? Posso, não vou chocar o nosso pessoal, fica à vontade. É muito açúcar. É muita coisa periférica, é muito... Tá, tudo bem, eu faço a novena das rosas, é belíssima. E antes que termine, ela me dá um sinal. Alguém vai me entregar. Eu estava pregando um retiro para seminaristas e lá pelas tantas eu peguei um cartãozinho com uma imagem dela, fiz uma dedicatória a partir de uma frase sua mesma, impelindo a santidade, entreguei ele, me olha e fala assim: padre, eu estou fazendo a novena de Santa Teresinha. Acabei de receber a rosa. Não era uma rosa física, mas era uma estampa. Sim. Era uma estampa da própria, com uma mensagem dela, com a palavra dela, impulsionando para a via de santidade. O que acontece é que o essencial, Eric, é descobrirmos em Santa Teresinha o caminho que ela rasgou no coração da igreja rumo à santidade, que é a infância espiritual. A menina nascida em 1873, num lar católico de pais santos, o pai Luiz, a mãe Zélia. Ela era a caçula das 5, a caçula de 5 meninas. Outros 4 que foram para o céu novinhos ainda. Eram 9 no total, né, Eric? 4 no céu, sim, muito cedo, e as 5 que ficaram. E das 5 que ficaram, ela era a caçulinha. E a coisa toma um rumo quando ela perde a mãe muito cedo. Ela era uma meninotinha quando a mãe falece. Agora, me desculpem, mas era coisa de 3 anos. Ela tinha 3 anos. Não me lembro exatamente, 3 anos mas era quando a mãe criancinha, faleceu. né? Ela tinha 3 aninhos. Sabe que a mãe, Eric, já tinha um câncer de mama quando a gerou. E é interessante, Eric, porque a mãe teve que amamentá-la já com câncer de mama. Imagina que mulher heróica. É verdade. E não teve transmissão de nada, quer dizer, nada, não tem como. Mas a mãe já era muito heróica. E ela viveu os 3 primeiros anos de sua vida com a mamãe já com o câncer desenvolvido. Eu não sei até que ponto o pai tinha, o grande Luiz Martin, São Luís Martin, tinha clareza de em que pé estava a doença da esposa. Bem, a mãe falece, ela fica com um hiato muito grande do colo materno. A irmã mais velha... Ela se apega muito à irmã, né? A irmã mais velha, né? A Paulina, ela se apega muito, vai chamar a irmã mais velha de mãezinha. Ela tratava a irmã mais velha de mãe. Foi sua segunda mãe, né? Foi mesmo. Foi sua segunda mãe, foi mesmo. E correspondida, né? Correspondida. Correspondidíssima. Ela amava loucamente aquela irmã mais velha, era a mãe. Chamava mamãe. Um lar amorosíssimo, até que ela tinha uma dificuldade em arrancar, Eric, criada num lar devoto, um lar santo, mas ela tem muita dificuldade até que aos 13 anos, no Natal de 1886, vai acontecer a grande guinada, quando o pai chega da Santa Missa de Natal com elas, e pela primeira vez ela viu o pai ser um pouco mais firme, porque o pai a tratava como uma rainha. A chamava de minha pequena rainha. São Luís a chamava de minha pequena rainha. Eric, sabe como ela aprendeu o catecismo? No colo do pai. Aqui a gente vai começando a perceber como é que Deus vai se descortinar para ela. O pai ensinava o catecismo com ela no colo, já ali com 5, 6 aninhos. Ela deixou de ir ao colégio num determinado momento. O pai concordou que ela aprendesse em casa. Ela teve sérias dificuldades com a vida no colégio, um colégio religioso, mas que não se adaptou muito bem.
mas o pai lhe dava as lições de catecismo com ela no colo. Então, ela já vinha com o catecismo. Quando o pai chegava em casa, ela já vinha com o catecismo correndo, o catecismo na mão, para dar na mão do pai. Olha o entendimento do pai, a sabedoria do pai, Eric. E ela já entendeu que aprender a verdade sobre Deus era no colo do pai. Literalmente, não é uma figura de linguagem, né? Literalmente. Sentada mesmo fato, no colo. Sentada no colo do pai. Isso deixou uma marca profunda nela mesma. Houve aquele interstício até que ela sofre muito e aos 13 anos teve um decréscimo de ordem física, psíquica sério, mas aqui é que se entende que talvez fosse a primeira passagem, a primeira purificação que ela vai viver, embora ela não conheceu o pecado grave, e ela mesma vai dizer isso mais tarde, que com ela Deus foi diferente, que Deus foi preveniente. A maneira como Deus a amou foi prevenindo para que ela não conhecesse o pecado mortal. Hoje todos os comentadores sérios, e o maior comentador de Santa Teresinha, Eric, é o Beato Maria Eugênio, que é carmelita? Que é carmelita, beatificado, seu filho espiritual. Ele tinha 2 anos quando ela faleceu, não a conheceu, mas ela o gerou desde o céu. É o seu maior filho espiritual. Carmelita escreveu Quero Ver a Deus, um belíssimo tratado, talvez a mais completa síntese sobre a doutrina espiritual carmelitana, desde São João da Cruz e Santa Teresa de Jesus. E ali ele deixa os traços muito claros da vida sobrenatural segundo o Carmelo, mas a partir do que ela viveu. E tem toda uma parte só sobre ela. Ela tem, na noite do Natal, quando o pai chega da Santa Missa com ela, o episódio em que ela quer os presentes nas meinhas espalhadas pela casa, o pai já diz, está na hora de crescer. E ela nunca tinha ouvido nada parecido do pai até então, Eric. Pela primeira vez o pai disse, está na hora de deixar as coisas de criança. Mas muito bem, quando ela tem esse episódio da enfermidade, e pensa inclusive que ela vai morrer num determinado momento, ela surge, ela é curada, Eric. Ela é curada, tem a imagem da Virgem do Sorriso, a imagem da Virgem que levam para o seu quarto, e ela mais tarde atesta que viu Nossa Senhora sorrindo para ela. E ali é o momento em que ela tem a cura, e é o momento em que ela vai dar a grande guinada da sua vida, e é o momento em que ela deixa de ser criancinha para dar um salto considerável de vida sobrenatural e de maturidade humana, para caminhar, para rasgar rumo a ser de fato adulta em Deus. Mas aqui que é o grande paradoxo, Eric. Ela vai ser gigante em Deus, continuando a ser criança dele para sempre. Eu fiz esse comentário logo no início do programa. A gente vai encerrar com ele agora, porque a gente vai já para o nosso primeiro intervalo. Desculpa, então, eu fiz aqui Não, mas está certo. Não, eu fiz aqui toda uma... Para a gente entender o contexto de como tudo isso começou. O fato dela ter falecido com 24 anos de idade tem alguma relação dessa pouca idade, do fato dela desenvolver essa ideia da infância espiritual? Tem tudo a ver, Eric. Tudo. Porque o Frei Maria Eugênio, o Beato Maria Eugênio, explica isso muito bem no Quero Ver a Deus, Eric. Qual é o momento que ela dá o grande salto sobrenatural na vida dela? Quando ela... Há muito. Olha, caberia uma série sobre Santa Teresinha ali. Sim. Mas ela contemplava os grandes santos da história da igreja, e ela dizia, são muito altos. São comes muito altos. E eu sou só um grãozinho de areia. Ela dizendo isso, Eric. Ela olhava um Santo Agostinho, ela olhava uma Santa Teresa de Jesus, ela olhava um São João da Cruz. Joana d'Arc. Joana d'Arc, que era o amor da vida dela. Ela amava a Santa Joana d'Arc, amava. Ela dizia, são montes muito altos. E eu, quanto a mim, eu sou um grãozinho de areia perante eles. Só que esse grãozinho de areia se agigantou, não é? Pelo prodígio de Deus, pelo poder de Deus. E Eric, o grande salto vai ser quando ela entende a via do amor nas pequenas coisas, como a única via santificante possível para ela. E não vai ser para ela, é para somar a maioria de todos os cristãos. A santificação através das pequenas coisas. E de tal maneira que quando a irmã, por exemplo, chega porque vai para o Carmelo e chega com aquela cesta, com uma série de bordados e de utensílios de bordado, etc., e algumas bonecas e algumas coisas, perguntando para as outras irmãs, para Celina, para Maria, o que elas queriam, e ela correu e pegou, quero tudo. Eu escolho
era um primeiro lampejo, eu escolho tudo. Ela não tinha o alcance, certamente não tinha, o próprio Beato fala isso, Eric, ela não tinha o alcance do que ela estava dizendo naquele momento, mas já era um lampejo da graça agindo na inteligência e no coração dela, de tal maneira que mais tarde ela iria escolher tudo mesmo, das pequenas coisas, porque alguns elementos humanos vão ficar ainda muito fortes nela. Uma coisa, por exemplo, é ela ter medo de inseto. E como é que ela enfrenta isso? De limpar as teias de aranha, alguma teia de aranha de canto que tinha se formado no claustro, principalmente na sala capitular, e uma aranhazinha do tamanho de 2 milímetros, e ela com receio. Percebe que na sua natureza humana alguns traços ainda da sua pequenez, da sua fragilidade humana estavam presentes, mas se ela se permite ser puxada, e aí na segunda parte podemos falar disso, Eric, como é que ela se entrega, como é que ela vai ser a criança, a definitiva criança de Deus, e vai permitir que, já não podendo pelas próprias forças alcançar aquilo, e ninguém pode, mas ela entendeu muito claramente que o caminho dos outros não era o caminho dela. Como é que ela vai discernir esse caminho e ela vai se entregando e Deus vai puxá-la? Vai puxá-la com força total para cima. E aqui é o centro de toda a sua doutrina espiritual. Bom, a gente precisa ir para o intervalo, padre? Vamos lá. Essa introdução, explicação foi interessante, eu tenho certeza que nossos amigos já começaram a entender. No próximo bloco eu queria perguntar diretamente ao senhor, então, se essa ideia que ela apresenta da infância espiritual, que ela apresenta, né, Santa Teresinha apresenta, se é algo inédito, se nunca ninguém tinha feito isso antes na história da igreja. E ao entender isso, a gente vai aprofundar no conceito, para a gente encerrar o nosso programa, dando pelo menos o gostinho para o nosso amigo telespectador para buscar mais, né, Santa Teresinha e pesquisar sobre nesse sentido. Eu só posso dizer, Eric, para irmos para o intervalo, que é muito belo. É belo, é belíssimo. E quando você começa a descobrir, Eric, você se encanta, é apaixonante. E você diz, Deus quer isso para mim. Ela abriu um caminho no coração da igreja, Eric, que talvez seja uma coisa única. Mas vamos lá. Vamos entender isso já. Vai para o intervalo, daqui a pouco a gente continua conversando sobre Santa Teresinha e sobre a infância espiritual que essa santa apresentou na igreja. Até já.